Estamos falando em inteligência, pesquisa, professor Adriano Teixeira, candidato a vice-reitor de pesquisa e pós-graduação. Quais são os projetos para solidificar a universidade como referência na área da pesquisa, não só aqui no estado, mas no Brasil também? Sabe, Jura, que é engraçado enquanto a gente... É interessante, na verdade, enquanto a gente escuta os colegas, colegas esses que a gente já conhece há muito tempo, né, de longa data, cada um dentro da sua área específica, colegas esses que muitas vezes estabelecem uma relação de pesquisa muito forte, né, estabelecem uma relação com a comunidade extremamente significativa, estabelecem reflexões, como o próprio professor Montoya acabou de fazer agora, que valorizam a criatividade das pessoas. Nós estamos numa universidade. Sem dúvida alguma, a pesquisa ela deve ser pautada na geração de inovação. Nós não temos dúvida alguma sobre isso. Uma inovação que ela passa não somente não somente a inovação inerente ao processo científico, não é mesmo? Porque você pesquisa para gerar inovação e para transformar a sociedade, mas uma inovação que possa estabelecer processos que permitam. E aqui eu vou tentar resgatar dois elementos básicos que me parecem importantes quando a gente fala em pesquisa e pós-graduação. O primeiro é que permitam criar estruturas, estratégias, que permitam criar metodologias que possibilitem efetivamente que o professor pesquisador faça pesquisa. Que possibilitem realmente que os alunos pesquisadores possam ter o seu papel tão importante que é auxiliar o professor a poder fazer pesquisa, gerar conhecimento científico relevante que faça transformação na sociedade. A gente tem conversado muito com a professora Silene, né, que é a nossa colega aí que está trabalhando já em extensão há muito tempo, transformando os espaços por onde passa, assim como todos nós da Universidade de Passo Fundo, e que agora na extensão pode abrir um campo fundamental para nós pesquisadores. Então isso é fundamental. A primeira questão é potencializar a pesquisa, né? Potencializar as inteligências. É fundamental que nós voltemos a pensar. É fundamental que o pesquisador tenha, através da sua ação, a força criativa liberada novamente para transformar a sociedade. Vejam que quando a gente trabalha a questão da criação de uma estrutura que possibilita ao pesquisador que seja efetivamente pesquisador, a gente está diretamente influenciando os programas de stricto sensu. São os programas de mestrado, os programas de doutorado. Criando uma estrutura que permita que alunos, professores, publiquem, vinculem suas pesquisas aos grupos de pesquisa e dessa forma façam que os nossos programas de stricto sensu, que são, por exemplo, o conceito 3, possam ser fortalecidos para dar o próximo passo. Os nossos programas de stricto sensu, que são o conceito 4, possam ser consolidados para dar seu próximo passo. E um segundo elemento, Yura, que eu queria trazer para você e para os nossos colegas que estão em casa e que a gente tem discutido muito, né? Sem dúvida alguma, uma universidade moderna já entendeu que a sustentabilidade dela não pode vir só do bolso do aluno. E, obviamente, aqui eu não estou fazendo nenhum tipo de discurso vazio, todos nós sabemos isso, ou falando alguma coisa nova, né? As universidades modernas entenderam que precisam, fundamentalmente, se abrir para o mercado, se abrir para a iniciativa privada, buscar recursos que existem, inclusive no setor público, a fundo perdido, para potencializar suas pesquisas. Portanto, uma questão que é fundamental e deve ser a bandeira principal da Vice-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação é a consolidação do processo de criação do parque científico e tecnológico. Essa é uma questão fundamental. Uma outra questão que é importante é o fortalecimento dos polos tecnológicos que nós temos na universidade já, e não só o fortalecimento, obviamente, fazer com que eles trabalhem junto, né? Criar uma estrutura para que eles possam captar cada vez mais recursos. E, por fim, as incubadoras. Os nossos alunos precisam de incubadoras, eles precisam ter espaço para exercitar sua criatividade, para fazer a diferença. A universidade não precisa só formar as pessoas, ela precisa formar e acompanhar efetivamente as pessoas. E vejam, quando a gente fala nisso, em abrir a universidade para iniciativa privada, eu estou falando em parcerias, e isso já é uma realidade nas universidades, nas grandes universidades, a USP, falávamos hoje, não é, professor Montoya? Fundação Getúlio Vargas, professor Edmilson, na Europa, isso é muito comum. A gente está falando de potencialização dos programas Lato Sensu. O coordenador dos programas Lato Sensu não deve, em absoluto, ser um burocrata que tem que ficar fazendo, e eu não estou aqui fazendo uma crítica ao processo, mas a coisa se dá dessa forma.
não tem que ficar fazendo readequações nos orçamentos, não tem que ficar ligando para o aluno, não fechou a turma, reduz, tenta reduzir, ou liga para o aluno dizendo que não existe mais a possibilidade de sair o programa, o curso Lato Sensu, né? Nós temos que efetivamente atender as demandas do mercado. Um exemplo rápido aqui, o professor Montoya não vai falar, mas eu vou falar. Em um ano, quase um ano e meio talvez, dobraram-se as turmas de cursos de especialização na FIAC. Por quê? Porque se ouviu as demandas do mercado. Só para complementar. Pois não, professor Montoya. Nós estamos falando também dos desafios da educação nestes tempos, né? E todo mundo está preocupado no mundo universitário porque a taxa de natalidade está caindo. E, portanto, a demanda por vagas universitárias naturalmente cairá. Mas temos grandes nichos de mercado a serem explorados com muita imaginação e inteligência. São as pessoas que permanentemente precisam ser qualificadas. E estou falando de pessoas que estão no mercado de trabalho. Mas ainda na área de gestão, mas ainda na área de inovação, tem estudos sobre capital humano que mostram que a taxa de depreciação do capital humano é uma taxa superior a máquinas, tratores. De modo que essa atualização permanente é um objetivo que não tem fim para as pessoas, até porque isso tem a ver com qualidade de vida. A Universidade de Passunga atingiu algumas marcas impressionantes aqui na região norte do Rio Grande do Sul. Tem 17 mil alunos na graduação, 56 cursos, mais de 40 cursos de especialização, 7 mestrados, 1 doutorado. Ainda existe espaço para crescimento? Qual é o tamanho da universidade que o grupo imagina? Professor Edmilson Brandão, candidato a vice-reitor de graduação. Bom, o tamanho acho que vai depender muito da nossa imaginação, né? Eu dizia isso aos colegas, né? Uma universidade ela cresce de acordo com o tamanho da mente das pessoas que dela fazem parte, né? Se nós temos um grande grupo de colegas que na sua maioria sonham e sonham alto, então significa que essa universidade vai crescer. O que nós precisamos é justamente fazer com que esse sonho se torne realidade. Então, para mim, e acho que para todos os colegas aqui do grupo, esse tamanho que nós teríamos, talvez se nós pudéssemos quantificar, né, não haveria como. Não haveria como porque vai depender muito, volto a repetir, da forma como nós sonhamos. E eu tenho certeza que ela vai ser uma grande universidade porque na Universidade de Passo Fundo todos nós sonhamos.